Eu entendo que isso faz parte da modernidade, a tecnologia vai avançando e todos vamos tendo acesso. Faz parte do cotidiano e a criança que aprende também por imitação. E como essas telas têm muitos estímulos, para a criança é muito interessante. É um atrativo, né? O que está acontecendo é um excesso de contato, é um tempo muito grande de contato com essa vivência, esse tipo de entretenimento. Como as crianças estão em formação, é importante que elas tenham vivências variadas, experiências variadas. O correr, pular, brincar, jogar bola. Isso não pode ficar perdido, porque do 0 aos 7 anos principalmente, está acontecendo um desenvolvimento psicomotor. A criança está aprendendo a se relacionar com quem não é da família, que são os amiguinhos, a família dos amiguinhos, nos jogos em grupos que as crianças fazem, as brincadeiras. Isso possibilita que a criança desenvolva sua capacidade de conhecer seu limite, o limite do outro. O que eu experiencio quando perco um jogo, quando ganho um jogo. Como eu lido com uma briga. É riquíssimo, né? É riquíssimo. Então, o tempo diante das telas tem tomado esse tempo. Você tem sentido isso? Sim, sim. Um isolamento, uma busca por isolamento. A própria rotina moderna dos casais que estão assoberbados. A criança muitas vezes busca o contato e não consegue ter. Eu noto que é uma busca de autoabastecimento. Eu vou me abastecer com a tela do computador, vou jogar videogame, porque tá um conforto ali emocional, é isso? Um conforto, uma busca. Uma companhia. Isso. Então assim, o tempo de conversas nas famílias acaba diminuindo muito. O relato, os exemplos que os pais podem dar do que viveram durante o dia, a criança contar sobre a escola, né? Isso é riquíssimo e fundamental. A orientação que pode ser dada em relação a isso é que a criança tenha a companhia dos pais, então, para um jogo de videogame, a própria TV, compartilhar um filme em família, poder aproveitar o conteúdo do filme. Então, participar também desse momento de tela Participar é importante. E reduzir o tempo. Qual seria um tempo saudável assim, por dia, vamos dizer? Olha, se a gente considerar que uma criança fica de 5 a 6 horas na escola, e o dia tem, vamos considerar 12 horas, né? Ela precisa ter um tempo para brincar que seja maior do que o tempo com as telas. Brincar de jogo de montar, com desenho. Apesar que tem jogos muito educativos ali nas telas também. Só que tem uma questão do manual, coordenação motora. Isso é verdade, do colocar e não só. Sim, isso que tem que ser perdido, né? Esse exercitar a coordenação motora nos jogos de montar, o próprio desenho. O lápis, porque ali você desenha com o dedo assim, né? E não pega no lápis. Isso, então toda essa experiência ela é necessária para esse desenvolvimento. Então 2 horas, eu acredito, 2 horas e meia. Aí a família também vai ver sua rotina, a que horas chega em casa com a criança. É interessante que seja restrito também em termos dos dias da semana, que fique mais livre nos finais de semana. Porque tem tarefa de escola, tem livro para ler, a leitura está se perdendo demais. É muito positivo tudo que tem chegado até nós, através da internet, de todos esses jogos. Claro que é, e tem estímulos importantes e a criança faz aquisições importantes. Mas é preciso cuidado. Você acha que são mais prejuízos ou benefícios hoje, nesse uso? Eu vejo mais prejuízos. Esse isolamento afetivo, ele é complicado. E o perigo também de se liberar um aparelho na mão de uma criança com internet,
Esse tem o perigo da internet, assunto, né? Sim, porque tem a pedofilia, tem as drogas. Sim, é preciso que haja muita conversa. A criança precisa saber o que é pedofilia. A criança precisa... Com que idade? Olha, eu penso que uma criança muito pequena não vai necessariamente já ter acesso à rede social, 6, 7 anos. Mas uma criança já bem pequena, ela precisa saber, não só em função da internet, mas porque ela precisa se proteger de abuso real, né? O pedófilo que vem visitar a família. O proibido não vai dar certo. O sermão não vai funcionar. Vai funcionar mais restringir o tempo, mas é preciso que se explique para a criança por que você vai ficar só esse tempo. Explicar para a criança o que ela está vivendo, que coisas ela precisa aprender, como que o corpo dela vai ficar melhor se ela desenvolver a musculatura, a coordenação para saúde. Porque eles entendem. Isso. Restringir e monitorar. Monitoramento. Como monitorar? Monitorar, eu não sei o nome para te dizer, deve ser um programa, mas o pai pode receber. Ele pode ir verificar no computador, mas pode ser muita coisa, pode ser apagada. E a criança e o adolescente precisam ser informados que ele está sendo monitorado. A verdade sempre. Olha, tem coisas que você pode acessar aí que não são para esse momento seu. E eu sou responsável por isso. Então, para cuidar de você, eu preciso ter essa função de proteção. Que é a nossa função. Que é a nossa função. Então, o que você acessar, eu vou ter contato. A criança aos 6 anos, ela precisa viver outras coisas. Não há necessidade de Não há necessidade dela ter o celular. Ela vai ter jogos, provavelmente ela vai jogar no computador, ela vai estar em casa fazendo uso de outras telas, né? Ela vai usar o da mãe. Ela vai usar o da mãe, então ela não precisa ter. Eu penso que a partir dos 10 ou 11 anos, a família hoje começa a sentir a necessidade do celular para os filhos, para a questão de comunicação rápida. Porque quando eles começam a se separar um pouco mais da gente. Mas aí toda a atenção, né, dos pais, o que ele está acessando no celular, o tempo que fica com o celular, ou ser uma mãe xereta, não é isso, é ser uma mãe que está atenta ao seu filho. Eu tenho medo. E aí vocês podem fazer combinações e essas combinações serem muito respeitadas. Encontros familiares, restaurantes e tablets nas mãos das crianças. O que você pensa sobre isso? Vai depender muito do exemplo. Se os pais ficam muito com seus tablets, como ele vai exigir que a criança à mesa abra mão disso? Então precisa ser um combinado para todos. Não quer dizer que você não possa checar algo rapidamente. Às vezes você vai receber mensagens. Mas para os pais, para nós pais, é cômodo que a criança fique ali, principalmente os mais novos. Eu vejo muito isso. Para segurar um pouquinho ali, então assim eles se distraem. Mas quando você vê essa distração, a criança está ali há 2 horas. Isso não é saudável, porque é preciso pensar, se o objetivo é estar junto, fora de casa, num momento agradável, é importante que a criança tenha a sua atenção presa à conversa com os pais. Às vezes tem até outras crianças, ela deixa de brincar para ficar ali. Isso, olha só, exatamente. Então eu penso que nesses encontros seria interessante não ter esses aparelhos. Esses aparelhos causam uma espécie de hipnose. Viciam, né? A gente vicia. É hipnótico. Então você perde o contato com o seu mundo interno e com o mundo externo. Pode ser utilizado como um mecanismo de fuga. A distância de si mesmo e do outro vai aumentando. Nós existimos, crescemos e evoluímos através das relações. Se nós diminuímos muito o contato com o outro, nós vamos ficar deficitários em termos de aquisição
de capacidades para se relacionar. Então isso empobrece os vínculos.